Pessoal, definitivamente a política não é para amadores e muitas vezes a gente tem que ter estômago para absorver algumas informações que são divulgadas, tá? Foi divulgada aqui uma informação que eu tive que olhar em outros portais de notícias, outros jornais, para realmente ter certeza se isso realmente aconteceu. Eu vou trazer aqui, gente, uma notícia que foi divulgada aqui há poucos instantes, que é a seguinte: vice-presidente pode ter participado de um complô para matar o presidente. Exatamente isso que vocês escutaram. Eu vou trazer aqui todos os detalhes e destaques dessa informação que foi divulgada aqui há pouquíssimos instantes. E além dessa, gente, eu vou trazer outras várias informações extremamente importantes. Inclusive o PL, Jair Messias Bolsonaro, acabou aqui de divulgar uma informação extremamente importante sobre Bolsonaro 2026. Então assim, gente, o vídeo tá lotado de novas informações fresquinhas que acabaram de sair do forno, divulgadas aqui agora. Eu já vim aqui na velocidade da luz para trazer informação atualizada aqui para todos vocês, gente, tá? Por favor, só não esqueçam, tá? Porque eu tô vendo aqui, ó, que tem muita gente aí que tá sempre me acompanhando, tá sempre me assistindo, mas até hoje não faz parte aqui do nosso canal. Gente, o que é que vocês estão esperando? Se você quer ser um cidadão bem informado que jamais será escravizado, vem fazer parte aqui da nossa família. E para se inscrever aqui é totalmente gratuito. Você não paga nem um centavo, absolutamente nada. E é automático, é só você olhar aqui embaixo aqui do seu vídeo. Tem a palavrinha chamada inscreva-se ou inscrever-se. Gente, clicou em cima, automaticamente e gratuitamente, que é o mais importante, você já vai estar inscrito aqui no nosso canal. E pode ter certeza, ó, aqui você vai ser muito, mas muito bem-vindo, tá? Vamos lá, pessoal, dando início aqui, direto aqui com as informações. Logo de cara, gente, tá? Eu preciso trazer uma informação extremamente importante, gente, tá? Vejam só isso aqui, ó. O PL avalia recorrer às cortes internacionais caso o ex-presidente Jair Bolsonaro seja condenado pelo Supremo Tribunal Federal, STF. A discussão tem sido capitaneada por deputados e senadores. Gente, isso aqui é extremamente importante porque vocês sabem, tá, que aqui no Brasil existe uma perseguição sem precedentes contra o Bolsonaro, né? O foco de tudo isso que está acontecendo nesses últimos dias, o foco é um só: derrubar, destruir Jair Messias Bolsonaro. E segundo aqui informações de bastidores, tá? Existe possibilidade de ter uma reviravolta em determinado momento que vai ser crucial para resolver toda essa situação. Assistam, gente, tá? É o vídeo mais importante que você vai assistir nesse dia de hoje. Assistam, que prometo para vocês que vai valer a pena cada segundo. Veja só. E temos notícia fresquinha a respeito do PL de Jair Bolsonaro. O partido de direita avalia recorrer a cortes internacionais caso Jair Bolsonaro seja condenado pelo Supremo Tribunal Federal. Essa discussão é uma apuração minha e da Tainá Falcão. Nós conversamos com deputados e senadores que têm capitaneado toda essa avaliação e discussão. A expectativa é de que o Poder Judiciário julgue uma eventual denúncia contra Jair Bolsonaro no início do segundo semestre de 2025. A própria Tainá Falcão, nossa âncora, trouxe informação que Paulo Goné Branco, procurador-geral da República, deve oferecer uma denúncia apenas no início do ano que vem. Caso Jair Bolsonaro seja condenado, caberá ainda recurso ao próprio Supremo Tribunal Federal. Mas é o que eu explicava para Clarice Oliveira mais cedo. Pelo histórico da Suprema Corte, dificilmente um recurso altera uma decisão em plenário. Talvez reduza uma pena, reavalie algum ponto da decisão, mas mudar da água para o vinho, praticamente impossível. Por isso, o próximo passo seria recorrer a organismos internacionais. A expectativa de parlamentares bolsonaristas com os quais a gente conversou é de que o eventual apoio do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, no cenário internacional poderia ajudar essas ações ingressadas pelos bolsonaristas nas cortes internacionais. E olha, entre as possibilidades, segundo aqui a nossa apuração conjunta, estão a Corte Interamericana de Direitos Humanos, em San José, na Costa Rica, e o Tribunal Penal Internacional, em Haia, na Holanda. Bolsonaro foi indiciado pela Polícia Federal em 3 inquéritos: vacina,
joias e plano golpista. A Procuradoria-Geral da República deve decidir por uma denúncia, mas só no ano que vem. A gente trouxe essa informação para vocês na semana passada. Desde a formalização do indiciamento, na última quinta, a ordem no partido tem sido aguardar o acesso completo do relatório final para se manifestar. O ex-presidente tem concentrado a reação às críticas em mensagens em suas redes sociais. No fim de semana, ele chegou a chamar de historinha a apuração da Polícia Federal sobre esse suposto plano para matar o presidente Lula, Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes. O próprio Jair Bolsonaro deve voltar hoje de Alagoas, pousar aqui em Brasília às 7h30 da noite. A expectativa é de que hoje e amanhã ele se reúna com seus advogados para pedir o inteiro teor desse indiciamento que foi apresentado para o Supremo Tribunal Federal, que ainda está sob segredo de justiça, 840 páginas. Aí sim deve haver um posicionamento, mas a ordem nesse momento, como disse a Tainá Falcão, é deixar que Jair Bolsonaro faça a sua própria defesa. Eu e a Tainá procuramos vários bolsonaristas para dar entrevista aqui no Bastidores CNN, mas todos estão fugindo pela tangente. E a resposta é a mesma. Cabe agora ao próprio Jair Bolsonaro se defender. É claro, a gente sabe muito bem, gente, se tratando de jornalistas militantes de esquerda, eles estão preparando uma armadilha para esses deputados, senadores aliados ao Bolsonaro. Como que eles vão dizer algo se até agora eles não tiveram acesso a todo esse inquérito? O Bolsonaro tem que ter acesso a tudo isso, os advogados precisam ter acesso a tudo. Do que é que eles estão sendo incriminados, né? Qual o crime que a PF está dizendo que eles cometeram? Então, nenhum deputado, nenhum senador aliado do Bolsonaro vai querer dizer algo justamente para a CNN. A gente sabe muito bem que eles adoram fazer malabarismo para tentar deturpar as informações e divulgar elas de forma diferente daquilo que realmente foi exposto. Então, é uma excelente decisão, deputados e senadores não quererem falar com esse tipo de mídia antes de ter acesso ao relatório para realmente ter conhecimento de fato do que é que eles estão sendo incriminados. Então, assim, são inteligentes, né, gente, tá? Agora, um fator importante, a gente precisa ficar atento a isso aqui, gente. Ou seja, tá, o PL, Bolsonaro, já tem um plano B, caso aconteça o pior com eles ali, com o Bolsonaro dentro do STF. Afinal de contas, o que está em jogo aqui, gente, tá? É a eleição de 2026. Então, o Bolsonaro, né, o PL, Valdemar Costa Neto, Tarcísio de Freitas, todos, né, os aliados do Bolsonaro têm que ter um plano B, e o plano B acabou de ser exposto aqui. Eles conseguiram esta informação de que eles avaliam recorrer às cortes internacionais caso o presidente Jair Bolsonaro seja condenado pelo STF aqui no Brasil, gente, tá? Próxima informação aqui na tela que eu fiz questão de trazer aqui para vocês, gente. Imaginem só a seguinte situação. Janja, dona Esbanja da Silva, esposa do Lula da Silva, simplesmente sendo destroçada por um jornalista que adora passar pano pro Lula, que é um militante de esquerda de carteirinha, o Josias de Souza. Só que a Janja, gente, tá? Ela faz o Brasil passar tanta vergonha que nem os jornalistas militantes de esquerda conseguem tentar proteger a mulher, gente, tá? Ela simplesmente foi humilhada e destroçada nesse duro comentário do jornalista do portal de notícias UOL. Isso aqui foi lá dentro do UOL, que recebe dinheiro do Lula, do governo Lula, gente, tá? Para chegar a este ponto é porque a Janja da Silva não tem conserto. Vejam só. Poderia ter um papel influente sobre o Lula para modernizar o Lula. O Lula é um personagem, é um senhor já de idade, e algumas coisas ele precisa realmente evoluir, mas mesmo nisso, acho que ela não atingiu o objetivo dela. Nós soubemos daquele episódio, por exemplo, envolvendo a ministra Aniele Franco, que foi importunada pelo colega de ministério, Silvio Almeida, e a Janja soube antes. E nem por isso o governo tomou atitude, nem por isso o governo afastou o Silvio Almeida. Só afastou o Silvio Almeida quando o caso virou escândalo no noticiário. Então ali ela não teve força para influir o seu marido de forma adequada. Quando o Lula trocou mulheres, dispensou mulheres do ministério para entregar para o Centrão, ela que sempre defendeu mulheres, ou que dizia que defendia mulheres, que defenderia mulheres, ela não foi capaz de influir o seu marido a ponto de evitar que ele expurgasse uma medalhista olímpica como a Ana Moser, preparada para o cargo de ministro dos esportes, entregou lá para um tal de Fufuca, que é campeão em fisiologismo. Quando foi para trocar a ministra Rosa Weber, aposentada, ela não teve força para
convencer o seu marido a colocar uma outra mulher no Supremo, só havia duas, hoje há uma. Então, mesmo este papel que ela dizia que exerceria, não está exercendo. Poderia ser um papel benfazejo, né? Então, acho que ela deixa a desejar naquilo que ela poderia ter relevância, influir no seu marido para que tomasse posições mais contemporâneas em relação às mulheres, e ela mete os pés pelas mãos quando xinga um bilionário que vai ter um posto chave no governo do Donald Trump. Então, ela tenta ser mais do que quando não poderia ser, e ela é menos do que deveria ser quando poderia influenciar o seu marido para tomar decisões mais adequadas, Fabiola. Gente, eu não sou nenhum entusiasta desse jornalista. Vocês sabem muito bem que é um jornalista militante de esquerda, de carteirinha, adora passar pano pro Lula, né? Ainda mais, né? O portal de notícias UOL, que recebe aí milhões, né, desse desgoverno Lula. Mas aqui ele só disse verdades. Para que serve? Para que serve a Janja? No meu ponto, para nada, tá? Parece tipo assim, um papagaio de pirata, né, que tá ali, aparece, mas não serve para absolutamente nada, tá? Onde ela não deveria estar, ela tá sempre querendo aparecer. E um detalhe, assim, que me chama muito, mas muita atenção, ela gosta, né, de, tipo assim, aparecer em alguns momentos para proteger, tipo assim, durante a campanha do Ricardo Nunes, lá no finalzinho dos 48 tempos ali no segundo turno, ela fez um vídeo para proteger as mulheres, né, porque tinha um boletim de ocorrência com relação à agressão, né, da ex-mulher do Ricardo Nunes contra ele, então ela quis aparecer, só que no caso da Aniele Franco, ela ficou em absoluto sigilo, ficou calada, porque ficou com medo de prejudicar o marido, né, o Lulinha. Aí depois apareceu lá o filho do Lula, a esposa do filho do Lula, a nora do Lula acusando, né, o filho do Lula de agressão. E onde estava a Janja para comprar essa briga? Poxa, agrediu uma mulher, né? Cadê a Janja para se falar alguma coisa? Ou seja, a própria Aniele Franco disse para ela que estava sofrendo tudo aquilo ali por parte do abusador, e a Janja não fez absolutamente nada, ficou absolutamente calada, tudo para proteger, né, a popularidade do Lula, que vinha despencando, tá despencando dia após dia. Então, o interesse da Janja é um só, não é em proteger as mulheres, é proteger o Lula da Silva desse desastre que está sendo aqui, essa gestão fracassada que a gente vem, infelizmente, assistindo, obrigados a assistir dia após dia. No meu ponto de vista, para que serve Janja da Silva? Para absolutamente nada, a não ser torrar e gastar mababescamente o dinheiro do contribuinte, fazer a farra do boi com o dinheiro do povo. Afinal de contas, quem garante que Lula vai vencer 2026? Então ela quer se garantir agora, durante aí, pelos 2 anos que se passaram dessa gestão e os próximos 2 anos que ainda lhe resta, porque se Deus quiser, esses 2 vão ser escorraçados aí da presidência da República. Próxima informação aqui na tela, outra informação, isso aqui a gente deixou a dona Esbanja bastante, mas extremamente furiosa. Às vezes eu tenho a impressão de que quem é presidente da República não é nem Lula, é dona Esbanja. Mais um motivo pelo qual a gente tem certeza de que o Geraldo Alckmin, opaco, apagado, picolé de chuchu, papagaio de pirata, o homem não serve para absolutamente nada. Às vezes eu tenho a impressão de que, ao invés de Geraldo Alckmin vice-presidente, às vezes eu tenho a impressão de que é a Janja que é a vice-presidente da República, sem ter levado um voto sequer. E a mulher ficou furiosa. Ah, mas por que ela ficou tão indignada? Tá aqui, gente, tá? Colunista aqui, Bela Megali, trouxe os detalhes pra gente. E se deixou a Janja furiosa, é bom a gente saber, né? O novo foco de irritação de Janja com os militares. Ela tá furiosa com os militares, gente. Por que será? O episódio envolvendo o coronel da reserva Anderson Freire Barbosa, diretor do curso de gestão, né, de recursos da defesa da Escola Superior de Guerra, se tornou um novo foco de irritação da primeira-dama Janja da Silva com militares. Como informou a coluna Painel da Folha de São Paulo, Freire Barbosa publicou num grupo de WhatsApp com cerca de 100 pessoas uma mensagem dizendo que as eleições de 2022 foram roubadas sob a liderança de Alexandre de Moraes. Na postagem, ainda chamou Lula de ladrão, tá? E contestou o inquérito da Polícia Federal sobre a tentativa de golpe.
Segundo integrantes do Palácio do Planalto, Janja mostrou indignação ao saber da notícia pela imprensa. Ela também teria defendido o afastamento do militar da Escola Superior de Guerra, que é vinculado ao ministro da Defesa. Ou seja, provavelmente ela deve ter pedido para o Múcio dispensar o cara daquela atribuição, né? Integrantes do Palácio afirmam não ver qualquer ambiente para a permanência do coronel na instituição. Procurada para falar sobre o tema, a assessoria de Janja não respondeu os questionamentos da coluna. Ou seja, o militar disse que as eleições no 22 foram roubadas sobre, né, a liderança de Alexandre de Moraes. E o militar também disse que o Lula era ladrão. Então, assim, gente, mexeu no ponto fraco ali, né? Ou seja, a mulher ficou extremamente furiosa e, segundo informações de bastidores, parece que ela pediu a cabeça do cara, pediu para retirar ele ali daquela função, porque é uma função importante, que já que ele não é alinhado com o Lula e com o Janja e com o PT, o que é que ele está fazendo ali naquela atribuição? Sobrou pro Múcio, que não tem nada a ver com a paçoca. Tá aqui, gente. Por isso que eu falo para vocês que às vezes eu tenho a impressão de que ela é presidente da República ou vice-presidente. Humilhando, né, gente? Porque quando ela faz isso, ela humilha o vice-presidente, o Geraldo Alckmin. Agora, gente, por incrível que pareça, tá? Ronaldo Caiado, governador de Goiás, destroçou e detonou essa gestão fracassada de Luiz Inácio Lula da Silva. Eu não sou nenhuma entusiasta de Ronaldo Caiado, gente, mas aqui ele pegou bastante pesado, tá? O homem humilhou, destroçou essa gestão do Lula da Silva num ponto que eu tenho certeza que, se o Lula ou a Janja assistirem esse vídeo, aí é que eles vão ficar realmente furiosos. Vejam só. É que tem se perdido, tá certo? Em factóides que se criam, outros fatos que também eles criam para desviar o assunto do país. E o país cada vez mais perdendo espaço internacionalmente, cada vez mais a população à espera de um país que tenha uma capacidade produtiva maior, uma renda per capita maior, um IDH maior, uma capacidade de poder produzir cada vez mais, e aí não é pauta do governo. Onde é que está a reforma administrativa? Onde é que está a reforma da Previdência? Onde é que está a diminuição dos incentivos tributários que se tem no país? Por que não se governa com a pauta que ela é realmente aquilo que deve ser do presidente da República? Até hoje vocês não viram nenhum programa do governo. Ele não tem nenhum programa, ele não tem nenhuma proposta. Ele está recuperando a proposta do PAC, totalmente desconectado com a realidade do Brasil. E nada disso acontece. Ou seja, nos primeiros mandatos ainda tinha alguns ministros de realce nacional. Esse mandato agora ele se fechou dentro do PT. Ele está mostrando aí, 2 anos, acabou o 2º ano de governo, ninguém sabe o que ele quer, o que ele propõe, a que ponto ele vai chegar. Acabou o fiscal, já foi para as calendas gregas, ou seja, era o zero, tá certo? Já está com mais de 230 bilhões de déficit, tá certo? Uma reforma tributária que eles estão concentrando cada vez mais a arrecadação, principalmente no setor serviço, que não vai sobreviver, ampliando enormemente a informalidade no Brasil, e é cada vez mais avançando no bolso do cidadão, para querendo cobrir todos os gastos que tem, sem uma meta, sem um estudo, para poder saber o que ele quer atingir. Então é um governo à deriva. Essa é a realidade. Duras críticas, né, gente? A gente fica se perguntando, né? Cadê todas aquelas ideias, né? Os programas, né? Que o Lula falava, olha, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, o povo vai fazer isso, vai voltar. Nada, gente, tudo promessa. E o tanto de eleitor, gente, que acreditou nas mentiras, nas ladainhas do Lula. E a única coisa que o Lula e o Haddad sabem fazer é tacar tributo, taxas, impostos em cima do lombo do povo brasileiro. O povo não aguenta mais pagar tanto, mas tanto imposto. Nunca se pagou tanto imposto nesse país como aqui nessa gestão do governo Lula. Às vezes eu tenho a impressão de que o Lula saiu, tá, da cadeia com a intenção de se vingar do povo brasileiro, em cima do povo brasileiro, porque não tem explicação do fato de esse governo criar ou ampliar tanto tributo, tanto imposto, gente. O povo realmente está sendo, assim, pisoteado nessa gestão aqui do Lula. Agora, quando eu disse para você, gente, que a política definitivamente ela não é para amadores e é cobra engolindo cobra,
essa é a definição dessa matéria que está aqui na tela para todos vocês. Matéria divulgada pelo portal de notícias Metrópolis. Filipinas, gente. Olhem só o que está acontecendo nas Filipinas. Vice-presidente é acusada de complô para matar o presidente. Exatamente isso que você acabou de escutar. Segundo aqui, essa aqui, gente, tá? É a vice-presidente que está sendo acusada de participar de um complô para acabar com a vida, para eliminar o presidente. Gente, eu não tô acreditando nisso aqui que eu tô vendo. Segundo a matéria aqui do portal de Notícias Metrópolis, ó, o Departamento de Justiça das Filipinas levou a julgamento a vice-presidente Sara Duterte. Ela foi acusada de ser a mentora de um plano para assassinar o presidente do país, Ferdinand, gente, tá? Bloomberg Marcos. Numa coletiva de imprensa realizada neste sábado, dia 23/11, Duterte disse que ordenou que o presidente Ferdinand Marcos fosse, gente, olha aqui, fosse eliminado se ela própria fosse assassinada. Gente, que loucura isso aqui, abre aspas. Não se preocupe com minha segurança, porque já falei com alguém. Eu disse que se eu fosse morta, teria de matar BBM, o presidente Marcos. Lisa, tá? Lisa Ananeta e Martim Romualdes, tá? Não estou brincando, tá? Não estou brincando, disse a vice-presidente das Filipinas, Sara Duterte, no sábado durante uma entrevista coletiva. E essas palavras não passaram despercebidas. Nessa segunda-feira, 25/11, o Departamento de Justiça chamou, né, Duterte de mentora de uma conspiração para eliminar o presidente e a intimou a prestar esclarecimentos em um prazo de 5 dias. O governo está tomando medidas para proteger nosso presidente legalmente eleito. A conspiração premeditada para eliminar, acabar com a vida do presidente, anunciada pela mandante, como ela própria admite, terá agora consequências judiciais, afirmou o subsecretário de Justiça, tá? O Jesse Andres. Segundo quem foi lançada uma caçada para encontrar o suposto assassino. Esse tipo de tentativa criminosa não deve ficar sem resposta, tá? Como país democrático, devemos fazer cumprir a lei, declarou o presidente Marcos das Filipinas, gente, tá? Duterte disse que planeja responder à intimação. Terei prazer em responder as perguntas que eles quiserem fazer, mas eles também devem responder as minhas perguntas, disse ela. Vamos conversar quando eu receber a intimação. À medida em que se aproximam, né, as eleições gerais do próximo ano, essa nova disputa é mais um passo no colapso de aliança Marcos-Duterte, né, que assumiu o poder em 2022. O tom já tinha subido há alguns meses, quando o ex-presidente Rodrigo Duterte, pai de Sara Duterte, acusou Marcos de ser um viciado em entorpecentes. Ou seja, gente, escândalo atrás de escândalos no governo das Filipinas. Gente, esse tipo de coisa não acontece só no Brasil, tá, gente? Esse tipo de escândalos acontecem também em outros países. Por isso que eu falo para vocês que precisa ter muito estômago, porque política não é para amadores. É sempre cobra querendo engolir cobra. É dessa forma, gente, tá? Uma informação que eu tenho certeza absoluta que, assim, ela é parcialmente boa, vinda do STF. Vocês vão entender. Olha só essa informação divulgada pela revista Oeste. Regulação de das redes sociais no STF não é consenso entre ministros e deve gerar debate. Ou seja, regulamentar as redes sociais lá no STF parece que não vai ser tão facinho assim como alguns ministros gostariam que fosse, tá? E essa é uma notícia parcialmente boa. Por quê? Na quarta-feira, 27, o Supremo Tribunal Federal vai se debruçar sobre a regulação das redes sociais. O julgamento, contudo, deve ter desfecho somente em 2025, em virtude da quantidade de sustentações orais e de processos, além da possibilidade de pedidos de vista, tá? A depender da decisão dos ministros do STF a respeito do marco civil da internet, pode haver censura no Brasil. Oeste apurou
A revista Oeste apurou que fechar o cerco no entorno das plataformas não é consenso entre os membros do tribunal. Uma decisão nesse sentido pode cercear a liberdade de expressão e acho que haverá bastante debate, disse um ministro à coluna. Qual será que é esse ministro, gente, que está ali jogando um balde de água fria nos planos de alguns outros ministros ali, hein? O melhor caminho é a autorregulação das plataformas, acrescentou outro. Ou seja, então é mais de um que é contra essa regulamentação das redes sociais. O tema chega ao plenário do STF depois de não ter avançado no Congresso Nacional. Na Câmara, o projeto de lei das fake news teve a tramitação paralisada e remetida a um grupo de trabalho instalado em junho. Não houve andamento até agora, ou seja, se o Congresso Nacional, que é quem deveria realmente estar se debruçando sobre isso, não deu nada, aí o STF foi lá e falou, já que vocês não resolvem, então deixa que nós aqui vamos legislar aí no lugar de vocês. E a Constituição que se exploda, né, gente, tá? Esse tipo de situação que só acontece no Brasil. É por isso, tá, que o New York Times vai lá, faz aquela matéria jogando na lama a credibilidade do judiciário brasileiro. Vocês imaginam um jornalista de alto escalão do New York Times tendo acesso a uma notícia como essa aqui? Tipo assim, legislar é função do legislativo, né? Deputados e senadores. Mas aí não, se lá não resolve, aí o STF, os ministros do STF vai lá, atropela o legislativo e também, além de julgar, vai legislar. Aí abre brecha, né? O próprio STF abre precedentes, abre brecha para que jornalistas renomados conhecidamente no mundo inteiro tripudiem em cima do STF aqui do Brasil. Vocês acham que eles têm razão ou não de achar que aqui no Brasil o judiciário funciona de forma que às vezes não deveria? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. Gente, eu vou ficando por aqui, tá? Ó, não esqueça de se inscrever no canal se você ficou até aqui, ó. Muito obrigada, viu, pela sua audiência, pela sua paciência. Até o nosso próximo encontro.